O presente de bodas de Veiga Miranda, voz Iba Mendes. Prelidiano Gonçalves de Távora desposara, havia quase 25 anos, uma mocinha de Iguape, franzina, meiga e cheia de sardas. Naquela época ainda não era ele escrivão, nem qualquer outra coisa. Entrou para o cartório mais tarde, instado pela sogra, a cujas costas vivia, e que se não cansava de pregar todos os dias um sermão contra certos maridos troca-tintas que deixam a mulher em casa a trabalhar e vivem trocando as pernas pelas esquinas. A temível senhora morria pouco depois de uma antrasa ao peito, e só então veio a conhecer Prelidiano a dura contingência de prover ao combustível para a máquina doméstica, contingência tanto mais imperiosa quanto a família prosperara, em número já se vê, havendo a franzina iguapense em menos de 2 anos, brindado ao aturdido escrivão com 3 magníficos exemplares da última edição dos Gonçalves de Távora. Essa assustadora fecundidade assombrou o pobre pai. Vieram primeiro aquelas meninas gêmeas, Laura e Leonor, depois o seu morgado, como ele dizia, aludindo ao rebento varão, a que chamou Mariano, em honra de sua esposa Marianinha. Mas foi um susto apenas. A fecundidade de Marianinha esvaiu-se, estacou, desapareceu, como esses veios de água límpida que correm sobre as florestas e de súbito somem na terra. Tranquilidade para Prelidiano. Tranquilidade logo depois convulsionada por uma dor aguda. O seu morgado, que aos 7 anos já era um grandíssimo peralta, certa manhã em outubro, levava um trambolhão dos píncaros de uma jabuticabeira, de tal sorte que se lhe torceram os gorgomilos e morreu. Ficou o doce sentimento da paternidade reduzido em Prelidiano, a passear da cabeça de Laura para a de Leonor, da cabeça de Leonor para a de Laura. E como a família era pequena, entenderam as suas cunhadas de Iguape que seria agradável e consolador virem-se aboletar com ele, nada menos de 3, uma das quais viúva, reumática e com 4 filhos. A máquina doméstica exigia agora o dobro em cavalos vapor de altos, translados e públicas formas, e a figura de Prelidiano a suportar todo o estafante e pesadíssimo encargo daquela família lembrava bem o símbolo mitológico de Atlas, mas de um Atlas pigmeu, condenado a aguentar o mundo. Aproximaram-se para o venturoso casal as bodas de prata, e a suave Marianinha lembrava-se de que bem podiam festejar aquela data, casando as 2 filhas, pois tanto Laura como Leonor traziam namoro, a primeira com um escrevente de cartório, a segunda com certo oficial de polícia. Estavam ambos prontos a pedi-las, era questão de um sinal de cabeça das meninas. Seria a maneira mais bonita, dizia a romântica Marianinha, de comemorar aquele dia, mas, objetava o marido, para isso eram precisos meios, recursos para o enxoval, para os concertos da casa, para a mobília dos quartos. A casinha era própria, uma casinha na Rua do Carmo, pequena é verdade, mas era deles, ou antes dela, Marianinha, legado de certa baronesa rica que a levara à pia do batismo e cuja proteção e amizade foram para a iguapense, ao lado do encanto dos seus olhos, as coisas que mais enfeitiçaram Prelidiano. O escrivão achara a ideia dos casamentos verdadeiramente genial, tanto mais que se lembrara de estabelecer com os genros uma espécie de comandita para aguentar o lar doméstico. E andava preocupadíssimo com a lembrança dos enxovais, da mobília dos quartos, dos concertos da casa, sonhando 1000 recursos diferentes, embalando-se nas mais frágeis miragens, lançando a âncora da esperança aos bilhetes de loterias, ao acaso, a algum testamento desconhecido.
mas nada, nada. Com seus proventos de escriba, magros, que mal chegavam para o feijão diário, nem era bom contar. Naquele caso, só uma intervenção providencial, algum fenômeno benéfico da fortuna, coisas que escapavam inteiramente aos seus esforços e à sua energia. E, entretanto, contava de tal forma com essas forças estranhas que as duas raparigas já haviam acenado aos namorados o "peça minha papai", e de tal pedido já fora feito o dado sim, tudo isso em duplicata, infestado, como dizia um caixeiro da vizinhança, amigo do escrivão. Faltava apenas 4 meses para a data aventurosa e fatal. O amoroso idílio das pequenas corria o mais ardente possível, sob o olhar de cérberos tutelares da mãe e das tias, e só Prelidiano andava cada vez mais sorumbático e triste. A fortuna não dera ainda um passo a seu favor. Os enxovais estavam por fazer, as mobílias por comprar, a casinha inteira esperando a mão de tinta prometida e urgente. A sua Marianinha desfazia toda a suavidade em objurgatórias constantes, terríveis cantilinárias que desabavam como pedras sobre a cabeça do escrivão, atos esses que colaboravam as 3 cunhadas vindas de Iguape, uma certa comadre da vizinhança e até as meninas com expressivos muxoxos e dengues cheios de ironia e desprezo. "Arre, graças a Deus, tia Antonica já me deu 6 camisas", dizia uma, "e eu para o meu vestido já tenho uma peça de tira bordada", volvia a outra. "E vocês se contentem, meninas, que o enxoval há de ser pouco maior", gorgolejava uma das tias, que era um tanto papuda. "E se formos esperar por mais, não casamos", respondiam ambas. Essas palavras entrecortadas de sorrisos escarninhos, olhares mofadores e ferinos, transpassavam a alma do escrivão como 7 espadas. Era quase sempre a hora do almoço que se passavam tais escaramuças, e o pobre homem saía para o trabalho varado e humilde como um cão. Sofria aquela injustiça dos seus com resignação estoica, que pretendiam, santo Deus, que fabricasse moeda falsa, roubasse, descobrisse uma mina de ouro? Já se não lembrava, porém, de que aquela suntuosidade de enxovais, de mobília, de casinha pintada, fora ele próprio que despertara no espírito das filhas, sugerindo-lhes coisas que à sua imaginação de visionário se afiguravam realizáveis e possíveis. O pobre homem tomava tristemente o chapéu, a bengala, um maço de autos que levara a copiar toda a noite e o jornal. Acendia um cigarro grosseiro de palha e lá se ia vagarosamente lendo a folha pela rua. A primeira coluna por onde soltava os olhos febris e esperançosos era a das loterias. Nunca deixava de ter um bilhetinho a conferir. Era o seu grande sonho. 50 contos bastavam. E imaginava o seu número premiado, nota dos bancos bailando em torno à figura, num frenesi. Não dizia nada a ninguém, depositaria o dinheiro em um banco, afetaria em casa a mesma pobreza, o mesmo desânimo, deixaria que fizessem um enxovalzinho modesto, simples, muito escasso, ouviria as recriminações da mulher contra o mau estado da casa, a feia e velha mobília dos quartos, suportaria o desdém e má vontade das filhas, tudo com um sorriso superior, enigmático, de quem traz um mistério dentro de si. Mas no dia depois de realizada a cerimônia, ele se chegaria aos 2 pares, na presença do juiz de paz, do cônego, dos convidados, metido naquela mesma sobrecasaca russa que também passava as bodas de prata, e depondo nas mãos de cada filho um rolo de papel, dizia: "Eis aí, meninas, o presente de bodas do vosso pai." Eram 20 apólices, 20 contos para cada uma, e todos ficariam atônitos, e ele, radiante, alegre, triunfador, seria abraçado e beijado pelas filhas, pela mulher, pelas cunhadas e até pelos 2 genros, sem dúvida, principalmente pelos 2 genros.
e o pobre Gonçalves de Távora repetia na rua o seu grande gesto, vibrando o rolo dos autos e do jornal, a dizer em voz alta para os transuentes espantados: eis aí, meninas, o presente de bodas do vosso pai. Mas o som das suas próprias palavras vinha fazê-lo cair em si, despenhando-se do alto da sua quimera para a dureza da realidade do asfalto. Diariamente era a procura dos números da loteria que o levava a sonhar, e diariamente a sorte fugia dele numa obstinação cruel. Da coluna das loterias passava os olhos pelo jornal todo com indiferença. Lia-o, entretanto, linha por linha até o fim, mas às vezes a leitura estava para um lado e a sua imaginação se desgarrava por outro aos saltos, atrás do belo sonho de sempre. Certa vez em que procedia distraidamente a essa leitura, sentado à sua mesa de trabalho, antes de encetar a labutação enfadonha de encher folhas e folhas de almaço, surgiu-lhe pela frente uma notícia que lhe soube prender os olhos e a atenção. Vinha no obituário e dizia: suicidou-se ontem, ingerindo uma forte porção de láudano, o conhecido negociante desta praça, Senhor A. de L. Atrasos comerciais levaram-no a esta solução extrema. Sabemos, porém, que deixa a família amparada graças a um seguro de 100 contos que fizera na companhia tal. Como? Exclamou consigo o prelidiano. As companhias pagam o seguro em caso de suicídio. Não é possível. Mas daí a 3 dias ou 4 dias tinha a confirmação daquilo, lendo no mesmo jornal o recibo firmado pela viúva do morto, acompanhado de agradecimentos à companhia de seguros pela prontidão com que satisfizeram o pagamento, etc. Segundo o costume, logo subordinou aquele caso à sua fantasia, releu vagarosamente o recibo, mas firmado por Marianinha, e o segurado extinto suicida tinha o nome dele bem claro com todas as letras: Prelidiano Gonçalves de Távora. Aquela ideia sucou-lhe a mente como as rodas de pesado caminhão em terreno fofo e compreensível. Sim, realmente era uma solução, pensava ele. E depois, que heroísmo, quanta abnegação naquele sacrifício pela família. Faltavam 2 meses apenas para suas bodas de prata, e até agora a fortuna, o acaso, as loterias, nada quisera vir ao seu encontro. Guardou no fundo da alma aquela resolução. Desde esse dia, quando em casa a mulher e as filhas o primiam sob uma saraivada de remoques e ditos, ele sorria, tinha um ar transfigurado de Marte, parecendo gozar daquele sofrimento. Os apodos, as recriminações, as continuadas invectivas que dantes o abatiam e torturavam, constituíam agora para ele delícias esquisitas. Como se hão de arrepender, pensava ele, como se hão de arrepender. E, em segredo, sem participar a ninguém, conheceu a prestação que, na sua idade, se deveria pagar por um seguro de 50 contos, sujeitou-se ao exame médico no consultório da companhia, tudo misteriosamente às escondidas, com terror pânico de ser pilhado e descoberto durante aquelas disposições. Homem de ordinário inerme, sem expedientes, Prelidiano se transformara naqueles dias, desenvolvendo atividade e astúcia até então desconhecidas na sua pessoa. Assim foi que, ao saber que uma só prestação lhe custaria 2 contos de réis, devido à sua avançada idade, não desanimou. Foi a um capitalista seu amigo e fê-lo, pedindo maior sigilo, dizer se lhe emprestava aquela quantia sob a hipoteca de sua casinha. Obtida a resposta favorável do agentário, fez lavrar em cartório a competente escritura que apresentou à sua mulher, fazendo-a assinar como se fossem papéis para os casamentos. A simples e suave Marianinha assinou confiante. Prelidiano, nadando em júbilo, partiu de casa para o escritório do capitalista, que o embolsou do dinheiro. Ao tocar naquelas notas, numa quantia que nunca tivera em mãos em dias de sua vida, o escrivão não teve a menor sensação de horror. Não eram a sua sentença de morte, eram os esponsais, a felicidade das filhas, o seu presente de bodas.
levou toda a importância à agência da companhia, recebendo imediatamente a sua apólice de 50 contos. 50 contos, o que não pudera adquirir em 30 anos de trabalho e de sofrimento para legar à família, ia conseguir de uma hora para outra, rapidamente, graças a uma dose de láudano. Andou de farmácia em farmácia, comprando o tóxico em pequenas quantidades para não suscitar suspeitas, e guardando no bolso aquele arsenal de vidrinhos ao lado da apólice do seguro, partiu para casa feliz, cheio de tranquilidade, trauteando cançonetas alegres. Certa manhã a mulher dirigiu-se-lhe de mau humor. Não sei se te lembras de que faltam 20 dias para os casamentos, e estamos tão adiantados como há 6 meses. Santo Deus, que palerma de marido! É hoje, pensou o pobre homem, e respondeu: não te aflijas, Marianinha, juro-te que os casamentos serão feitos. Amanhã mesmo terás todo o necessário para isso. Todo o necessário, é bom dizer, mas não de arranjar. Esperas que caia do céu, não é? Verás, Marianinha, verás. Tomou o chapéu, a bengala e os jornais, como de costume, mas em vez de sair para o cartório, dirigiu-se sorrateiramente para um compartimento da casa que lhe servia de escritório e fechou-se por dentro. Sentou-se à sua velha escrivaninha, onde tantos milhares de autos, translados, públicas formas e escrituras copiara durante a vida, e escreveu estas linhas derradeiras e fatais. Marianinha, nesta gaveta acharás uma apólice de seguro de vida no valor de 50 contos. É meu desejo que no dia dos casamentos seja dada a cada uma das meninas como presente meu a quantia de 25 contos. O resto é para ti e para as despesas. Adeus, Prelidiano. E, deitando-se num velho canapé, ingeriu, de um por um, todo o conteúdo dos frasquinhos que trouxera. Seria 1h da tarde quando um solicitador do foro bateu à porta da casinha da Rua do Carmo, perguntando pelo escrivão. Foi para o tribunal, disseram. Mas lá não está, respondeu o homem, e acrescentou precisar de uns papéis que deveriam estar na escrivaninha de Prelidiano e pedir às senhoras licença de procurá-los. Pois não, entre e faça o favor, respondeu uma das filhas, introduzindo o recém-chegado. E Marianinha e as 2 raparigas lá conduziram o rapaz através dos corredores da casa até o gabinete do escrivão. Notaram com espanto que a porta estava fechada e a chave pelo lado de dentro na fechadura. O espanto degenerou em pânico e terror quando lhes pareceu a todos ouvir gemidos trágicos, dolorosos, que provinham do aposento, gritos e lamentações de Marianinha e das filhas, enquanto o solicitador metia ombros à porta que, depois de várias e enérgicas tentativas, não teve senão ceder. No chão, sobre o tapete esgarçado, caído do canapé, jazia o Prelidiano mísero. A mulher atirou-se aos gritos para ele, as meninas saíram correndo a pedir socorro, entrou gente estranha na casa, apareceu um médico, reinando por algum tempo uma confusão terrível. Quando o enorme alarido serenou, é que deram com um bilhete em cima da secretária. Marianinha, ao lê-lo, teve um delíquio e foi necessário retirá-la do gabinete. O solicitador, que no meio daquilo tudo não esquecera os seus papéis e remexia as gavetas a procurá-los, tirou de uma delas a apólice do seguro e leu-a. Datada de 4 deste mês, disse ele para o médico, que neste momento acabava de declarar perdido aquele caso. Mas esta apólice não vale nada. Como? Perguntou um dos presentes. A companhia só paga o seguro em caso de suicídios, quando o sinistro se dá depois de 5 anos de prestações. O pobre envenenado teve um momento de lucidez extremas ao ouvir aquelas palavras, pensou na sua casinha hipotecada e expirou. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com